Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 2. Os magos do Oriente. Depois que Jesus nasceu, em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente. Jesus nasceu em Belém, no norte, na Judéia, que era um estado do norte também, e Herodes era o rei. E em Jerusalém, que era no sul, que era a capital ali de Israel, chegaram os magos do Oriente. Então vieram os magos lá do outro lado do mundo, na época, do Oriente, da ponta do mundo, que tinham outras culturas, que tinham lá os deuses, as práticas dele lá, astrologias, numerologia e tudo mais. E eles vêm até Jerusalém, quando Jesus nasce, Jesus nasceu e eles vieram de lá. E perguntaram em Jerusalém, onde é que está o recém-nascido, rei dos judeus? Quer dizer, eles lá sabiam que havia aqui um recém-nascido, rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, alguém já falou para o rei, o rei Herodes ficou alarmado, ficou preocupado e tudo mais, e com ele Jerusalém inteira. Então, quer dizer, ele se alarmou e o rei preocupou toda Jerusalém. Provavelmente alguma coisa lá ele falou que deu medo em todo mundo, ou ameaçou, alguma coisa assim, porque ele se sentiu incomodado. É outra coisa interessante aqui, Herodes se sente muito incomodado, muito, não é uma coisa normal isso aqui. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Ele queria saber onde é que o Cristo deveria nascer. Eles responderam. E também aqui uma coisa interessante, Os escribas e sacerdotes foram unânimes. Eles fecharam o entendimento e falaram com Herodes: olha, ele vai nascer em Belém da Judéia, pois assim foi escrito por meio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor do meu povo, Israel. Então a gente vê aqui que os escribas e os fariseus, que depois fazem tudo o que fazem com Jesus, eles já sabiam disso aqui, essa profecia, Eles concordavam com isso. E lá de Belém, de Nazaré, e depois as pessoas vão dizer: veio de lá de Nazaré, como é que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Aí, o rei de Nazaré. Então acontece muita crítica com relação a Jesus ter vindo de lá. E no começo aqui a gente vê que os sumos sacerdotes concordavam que é de lá que viria mesmo, Então Herodes chamou, de forma secreta, os magos, chamou num canto e perguntou, perguntou deles o tempo exato em que a estrela tinha aparecido, para saber o tempo de vida que Jesus tinha já, Depois mandou-os a Belém, dizendo: ide informar-vos com exatidão, vão se informar exatamente sobre tudo desse menino. E quando encontrarem ele, me avisem, para que eu também vá adorá-lo. Depois que os magos ouviram o que o rei falou, partiram, foram para Belém. A estrela que eles viam no Oriente continuava à frente deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Então a estrela ia conduzi-los, Não era nem necessário o rei perguntar de alguém. A estrela estava conduzindo já, mas como eles perguntaram ali sobre o menino, o rei se intrometeu e mandou, os magos lá, mas eles já iam, isso já ia acontecer. Ao verem a estrela, os magos se alegraram com imensa alegria. Então, quando a estrela parou ali, eles ficaram alegres, entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe. Então, Maria com Jesus no colo. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra.
e avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retiraram-se para a sua terra por outro caminho. Então voltaram para o Oriente, já não passando mais por Jerusalém, né? Não passando mais por Herodes, que eles viram que Herodes não estava bem intencionado. Então, o que eu tenho aqui de aprendizado é muito sobre essa questão de como Deus fala conosco, né? Sobre os sonhos, novamente aqui falando em sonhos com eles. E a gente vê aqui que não é um sonho como qualquer um, né? É um sonho. A gente tem sonhos menos marcantes e mais marcantes, né? E a gente tem sonhos que a gente pensa, cara, isso aqui é a realidade, né? A gente tem isso. Tem aquele sonho que a gente fala, cara, isso aqui é uma mensagem para mim. E tem sonho que eu me lembro até hoje. Então aquilo ali tem uma mensagem para mim. Tem algo muito forte. Não é igual ao outro sonho, porque tem um sonho que a gente sonha com coisas do dia, né? Às vezes você estava num campo e aí você sonha com um cavalo e sei lá, tem alguma coisa a ver, né? Ou você tem que estar com medo de alguma coisa acontecer no seu trabalho, você sonha com algo aterrorizante. Aí tem uma ligação, né, entre uma mensagem daquele dia para você no sonho ali, né? Tá consolidando a memória, né, tudo mais. Mas tem aquele sonho que tem aquela mensagem que a gente fala, cara, isso aqui não é natural. Isso aqui não tem a ver com o meu dia anterior. Isso aqui não tem a ver com algo que eu pensaria normalmente. É algo que eu nunca pensaria. É algo que eu não... Entendeu? Não é normal. Isso aqui não é normal, não é natural. Então esse sonho que a gente vê que o José teve esse sonho, né? Maria também teve, apesar de Mateus não descrever aqui a parte de Maria, né? Eles tiveram esse sonho e os magos também têm esses sonhos. Então a comunicação aqui, que outras pessoas vão ter de outras formas, né? Abraão tem de outras formas e tal. A gente vê que eles aqui têm muito por sonhos, né? E essa é uma coisa muito importante que a gente vê aqui. A outra coisa é que o Evangelho, né, Mateus, com certeza, várias pessoas foram ali adorar Jesus. Várias pessoas souberam e foram ali e depois a gente vai ver, né, que outras pessoas se juntam também, os pastores e tudo mais, para adorar Jesus. Aqui já fala, né? Não sei se nesse evangelho aqui fala, mas a gente sabe que os pastores também foram chamados pelos anjos também para adorar Jesus quando nasce. Mas o evangelho, ele cita os magos, né? Uma coisa interessante. Ele cita pessoas, naquelas que estão indo ali, pessoas que não são judeus. É muito interessante que não são pessoas nem de perto ali, dos gentios mais próximos, né? São pessoas que vieram do extremo. Então aqui, eu não sou teólogo, mas eu já vejo uma mensagem, né? Jesus veio para o mundo todo. No nascimento aqui a gente já vê, né, que os magos se destacam, né? Conversam com o rei. E o rei fica impressionado. Pô, se o mago, até isso, né? Tem de impressionante, né? Se os magos no Oriente foram avisados disso, tem alguma coisa muito importante acontecendo aqui no meu reino. E aí Herodes fica muito alarmado. Então, isso dos magos até teve essa função, né? De mexer com Herodes. Vai ter consequências negativas, né? Por um lado, Herodes já fica alarmado desde o início, mas tudo isso aí faz parte do plano maior que a gente não vai conseguir entender completamente de Deus, né? Mas é importante isso, que os magos vieram. É importante que uma luz também guie os magos, porque aí é uma coisa minha, né? Do meu entendimento. Os magos, eles são lá astrólogos, né? Tem as crenças deles. E eu vejo que Deus usou a estrela, que era uma crença deles, né? Para guiá-los, ou seja, Deus usando as coisas que eles conhecem para dar mensagens de Cristo. Da mesma forma acontece com a gente, né? Comigo aconteceu isso, por exemplo. Nas músicas que eu ouvia, que eram do mundo, rock e tal, eu sentia Deus. Nas falas, nas músicas, nas poesias, na natureza, né? Tem santos que falam disso, né? Teresa d'Ávila fala, né? Que a natureza fala, né? Por Deus, né? Então a gente
nas coisas que a gente gosta e nas coisas que a gente acredita, Deus fala também. E atrai todo mundo para o plano dele. E essa estrela significa muito isso, né? Para mim, na minha leitura, a crença que eles tinham, né? Que era em estrelas, Deus usa. Deus fala, vocês acreditam em estrelas? Então essa estrela aqui, ó, segue. Mas não só isso, né? Não foi só a estrela. Eles com certeza tiveram outras coisas que não são citadas aqui no Evangelho, mas outras comunicações com Deus, ou com os intermediários, né, com os anjos, mensageiros, que levaram eles a uma convicção profunda, porque eles têm uma plena convicção de que o Cristo está ali. Tanto é que eles percorrem quilômetros e quilômetros em caminhada, não tinha carro, não era como hoje em dia, né? Era um sacrifício. E eles vieram adorar ao Senhor. Povos de outras culturas vieram adorar o Cristo. Eles já vinham plenamente convencidos, entendeu? Isso é fantástico, né? Eles vinham guiados pela estrela e já vinham convictos de que ali estava o Cristo. E eles iriam adorar aquele Cristo que estava nascendo ali. Povos de outras culturas, do Extremo Oriente. Magos, né? Magos é o que faz magia, né? Que tem crença em magia, que tem práticas de magia na sua vida, né? Os magos não foram vizinhos ali, os magos do Oriente. E esses magos vieram, falaram com o rei e foram adorar Jesus e presentear Jesus. Então o que fica aqui para mim de ensinamento são essas coisas, né? Assim, resumindo, né? Jesus nasceu em Belém, os profetas já diziam, os escribas e sacerdotes concordavam que ele viria de Belém de Judá, de lá viria aquele que ia ser o pastor do povo de Israel. Depois eles negam isso. Os magos do Oriente vêm com outras crenças de outro lugar, se unir também, ser parte do povo de Cristo, ser chamado por Deus, né? Em sonhos e tudo mais. Herodes sofrer muito com isso, que já é previsto, a gente vê no Apocalipse, né? Os governantes, o poder, né? O poder vai se incomodar com isso. Fortemente, isso acontece muito aqui, ele é pilhado pelo mundo espiritual, né? Entre aspas. E no final, o encontro dos povos, né, com Cristo, para adorá-lo, nascendo. Com Maria, sua mãe, ali junto. Provavelmente José estava em algum lugar próximo ali, fazendo algum trabalho, alguma coisa, e Maria estava com Jesus ali no local em que ele nasceu. Mas José estava junto, né? No momento ali do nascimento. Então é isso. Então, que coisa linda que Mateus ensina várias coisas aqui, né? De comunicação com Deus, de união dos povos, de crenças que a gente tem que levam, Deus usa as nossas crenças para levar aos planos dele, no caso aqui, a Cristo. A Cristo. Sempre é Cristo, né? Cristo é o plano. Tudo bem que você tem a sua crença, ok, até aqui, mas agora vamos seguir esse plano aqui, que é Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo teu entendimento que tu dás a nós, entendimento que tu dás a nós sobre a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.